Ok? Vamos lá, gente. Bloco 2. Dando prosseguimento. Vem comigo, câmera. Vem pra cá. Então, o que é um número que está se repetindo? Opa, aqui está meio apagadinho o reflexo. Então nós temos 0,048555 que está se repetindo aí ao algarismo 5. Na verdade é interessante que nós colocamos um outro 5 aqui para não termos dúvida. Então, quem é o algarismo, nesse caso, porque só temos um, né? Que está se repetindo? Nós temos aí o algarismo 5. O 5 é o algarismo que está se repetindo. Então nós aprendemos que nós paramos no primeiro 5. E o nosso número formado aí nesse caso será igual a 0,485. Só que 0,485 é a mesma coisa que 485. Então 0,485 e 485 é a mesma coisa. Aí temos o seguinte: número menos a parte não periódica. Cuidado que a parte periódica, nesse caso, ela é formada por 3 números, 0,48. Só que 0,48 é a mesma coisa que 48. Então, 485 menos 48. Aí o que é que nós temos agora? Um cuidado importante. Aqui eu não precisei colocar o 0, porque 0,485 e 485 é a mesma coisa. Aqui eu não precisei colocar o 0, porque 0,48 e 48 é a mesma coisa. Só que na hora de colocar aqueles algarismos, aqui eu tenho que ter cuidado. Por quê? Eu tenho uma parte periódica, ou seja, eu tenho apenas um número que se repete. Então por isso que eu vou colocar um 9zinho aí. Só que se você observar agora, eu tenho três algarismos que não se repetem. Então eu tenho 3 partes não periódicas. Então eu tenho 3 números que não se repetem. Então aí nós temos que botar aqui 3 zeros. Por que 3 zeros? Porque eu tenho 3 partes periódicas. Então cuidado que na hora de colocar o numerador da fração, o 0 ele não teve tanta importância. Só que na hora de colocar os elementos do denominador, esse 0 teve importância. Tá certo? Então nós temos aí 3 partes não periódicas, 0, 4, 8, e uma parte periódica, o 5. Então nesse caso nós temos 485 menos 48 sobre 9.000. Sobre 9.000. Ok? Tranquilos aí? Então, está aí a nossa fração geratriz. E a dica final, que vocês devem estar aí curiosos, ô Bruno, e por exemplo, um caso como esse, o que é que nós devemos fazer? Porque eu não tenho agora 0,666. Eu tenho 2,666. É simples. Você separa a parte inteira da dízima. Então isso daqui é igual, vou colocar aqui embaixo, 2. Só isso. Essa dízima, nós já realizamos o cálculo, corresponde a 6 sobre 9. Então você só vai fazer isso. É como se fosse aí, gente, vocês permitem relembrar vocês,
um número misto. Aula 2 de pré-cálculo. O que é um número misto? É a parte inteira mais a parte fracionária. Então, o que é que você faz? Se você tiver uma dízima com uma parte inteira, então 2,666, você separa a parte inteira, ou seja, que é o número antes da vírgula, mais a dízima que está formada após a vírgula. Então, 0,666 corresponde a 6 sobre 9. Então, nós temos aí 2 mais 6 sobre 9. Aí, nós já vimos isso. Aqui subentende que é 1. O MMC de 1 e 9 corresponde a 9. 9 por 1 dá 9 vezes 2, 18. Mais 9 por 9 dá 1, vezes 6, 6. 24 nonos. Que se você quiser, não é proibido, você pode simplificar. 24 por 3 é igual a 8. 9 por 3 dá 3. Então você tem aí 8 terços. Tranquilos? Na paz? Então dá aquela paradinha especial. Então aí acho que nós matamos qualquer possibilidade de dúvida. Então os números racionais, vocês têm que ficar atentos que, na verdade, ele significa dizer que ele pode lhe cobrar operações de números decimais, que nós relembramos na nossa primeira aula de pré-cálculo, operações de números decimais, e ele pode cobrar vocês dízimas periódicas. Então, matemática tem isso, tem esses chamados assuntos interligados. Às vezes, poxa, como é que não caiu? Não tinha dízima periódica. Pô, como é que ele cobrou dízima periódica? Porque estava embutida na parte de números racionais. Beleza? Inclusive, acabou de sair meu livro de matemática básica e no segundo semestre eu estou lançando outro livro de matemática, que é essa parte básica mesmo. Não vai ter questão de concurso, vai ter essa parte básica de matemática. E uma outra questão. Então, é um livro chamado até Matemática para Iniciantes. Então, essa base que você precisa ter, que a gente vai falando ao longo do curso, e fique sempre atento e anotando. É os chamados assuntos indiretos que o seu edital pode cobrar a partir de um tema fornecido. E dízima periódica é um assunto indireto que pode ser cobrado no momento que ele coloca números racionais. Aí nós temos números irracionais. Esse conjunto ele tem duas representações, pode ser o I ou quelinha. E esse I ou quelinha, porque o I nós aprendemos os números imaginários no terceiro ano do ensino médio, e aí para evitar confusão, o pessoal coloca o quelinha. Então se tiver até o conjunto dos números reais, a nomenclatura utilizada aí é o I para os números irracionais. E o que significa dizer um número irracional, Bruno? São as dízimas não periódicas. Ok? Então, exemplos de dízimas não periódicas, exemplos clássicos. A dízima não periódica significa dizer que é aquele número que eu não posso afirmar quem é o próximo elemento. Então você tem, por exemplo, 2,457813. Eu não posso afirmar quem é o próximo elemento. Então nós dizemos que isso é um número irracional. Por exemplo, raiz de 3 é 1,7 alguma coisa. Não é um valor exato, né? É tanto que ele coloca lá, considere raiz de 3 aproximadamente igual a 1,7. Porque a raiz de 3 representa uma dízima não periódica. Professor, eu posso afirmar que toda raiz que não possui valor exato, ele é um número irracional? Sim, se ele não tiver número
Se tiver um número quebrado, como vocês chamam, ele é um número irracional, não posso afirmar o valor. Outro conhecido nosso, quem não lembra de π, né? É 3,14159. A última vez que eu li sobre π, alguns anos atrás, com todo esse avanço tecnológico, já descobriram um milésimo algarismo de π. Olha que descoberta, viu, gente? Já descobriram um milésimo algarismo de π. Isso é muito importante para a matemática. Então, eu não sei quem é o próximo algarismo. Então, o número π também é um número irracional. Tem um rapazinho também, e o nome dele é que é o número E, que ele é 2,7819 e assim vai. É outro número matemático, que inclusive nós utilizamos esse número E no logaritmo. E o logaritmo da base E é chamado de logaritmo neperiano. Aí o pessoal faz a confusão achando que E é neperiano. Não, o nome de E é mesmo. Ó, eu me chamo E. E eu tenho um valor matemático de 2,78 e assim vai. Então, aí estão os números irracionais. Que, sinceramente falando, muito difícil cobrar isso em concurso. Mas ele pode colocar uma cobrança numa questãozinha teórica. O número tal é irracional? Aí você olha, ele é uma dízima não periódica? Ou é uma raiz não exata? Então, irracional. E para fecharmos com chave de ouro o tema conjunto numéricos, nós temos o conjunto dos números reais. Conjunto reais. E o conjunto dos números reais é o seguinte: é a união dos racionais com os irracionais. Então, o conjunto dos números reais é a união, esse U aí de união, dos racionais com os irracionais. Eu até brinco, né? Você pode até montar uma relaçãozinha interessante. Todo natural, ele é inteiro. Cuidado. Todo natural é inteiro. Porém, eu não posso fazer o contrário. Informar a você que todo inteiro é natural. Então você pode ir, mas não pode voltar. Então todo natural é inteiro, porém a volta não permite. Todo inteiro é natural. Todo natural é inteiro e todo número inteiro, ele é um número racional. Aí você tem um outro rapaz, que são os irracionais. E que a união entre eles forma o conjunto dos números reais. Então eu até brinco, né? Os racionais com os irracionais formam o mundo real. Agora, só basta descobrirmos o nosso conjunto aí. Eu acho que eu fico nos irracionais porque eu sempre digo que me fiz matemática, o pessoal não acredita, né? Como é que a pessoa consegue ficar 4 anos ali só estudando isso? Mas eu gosto, é legal. Então está aí a representação dos conjuntos numéricos. Então eu selecionei mais questões agora envolvendo números racionais. E números reais, propriamente ditos, também temos alguns números interessantes. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. E uma questão que eu comentei com vocês, que ele pode cobrar a nível teórico, põe na telinha. Essa é a primeira questão da Fundação Getúlio Vargas. Olha que coisa legal. Analise as afirmativas a seguir. Raiz de 6 é maior que 5 meios? Ou seja, raiz de 6 é maior que 5 meios? Lembrando que a boca aponta sempre para o maior, viu, gente? Então você que tem essa dificuldade de saber quando é maior e menor, lembra assim, a boca aponta para o maior. Vem para cá. Então a nossa primeira afirmação
raiz de 6 é maior do que 5 meios. E agora, Bruno, como é que eu vou descobrir o valor de raiz de 6? Aí você tem opção 1, por exemplo, que eu não sei se vai ficar legal, vou colocar aqui, mas é o que vocês pensam. Vamos discutir as saídas aqui, beleza? 5 meios corresponde a 2,5. Raiz de 6 será um número entre 2 e 3. Por quê? Porque 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. Então eu sei que raiz de 6 é um número 2 e alguma coisinha. Então, quando eu pego aqui 2,5 ao quadrado, vai dar quanto? É 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 625. Só que eu tenho 1, 2. 2 números após a vírgula. Então, 2,5 ao quadrado dá 6,25. Então, o que eu posso concluir aí? Que raiz de 6 é um número menor que 2,5. Lógico. 2,5 ao quadrado dá 6,25. Então, raiz de 6 vai dar um número menor do que 2,5. Sei lá, 2,3, 2,4, um valor desse. Então, eu fiz um teste de saída. E qual foi o teste de saída? Eu não sei esse valor. Só que eu sei que esse rapaz de cá, aí eu fiz isso. Será que raiz de 6 é maior do que 2,5? Não. Por que não é? Porque 2,5 ao quadrado dá 6,25. Então a raiz de 6 é menor do que 2,5. Sei lá, 2,4, 2,3. Por isso que está errado. Então você teria que sair buscando uma relação. Então qual foi a busca que eu fiz? Eu não sei esse rapaz, eu não sei qual é o número, só que eu sei que esse rapaz de cá é 2,5. E eu sei que esse rapaz aqui, que é a raiz de 6, a raiz de 6 é um número entre 2 e 3. Porque quando eu digo raiz de 6, o que é que eu desejo? Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 6. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por que a raiz quadrada de 9 é igual a 3, Bruno? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, quando eu peço a vocês raiz de 6, eu quero um número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 6. Então, 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. Então, esse número que eu vou multiplicar por ele mesmo, para dar 6, ele será inferior a 2,5. Então, é a primeira opção que eu tinha de sair. Dá a paradinha especial para copiar, que aí eu vou mostrar a vocês uma segunda opção. Vou apagar, viu? A segunda opção, eu sei que raiz de 6, ele está afirmando, e a afirmação pode ser verdadeira ou falsa. Está dizendo que raiz de 6 é maior do que 5 meios. 5 sobre 2. Aí você pensa assim, pô Bruno, como é que eu vou sair aí agora? É simples. Eu não sei calcular a raiz de 6. Aí você faz o seguinte, eleva ao quadrado de um lado e eleva ao quadrado do outro. E isso não muda a igualdade. Porque se esse número for maior do que esse,
Quando eu elevar esse ao quadrado e esse também, a relação continua. Isso se a relação for verdadeira. Então, raiz de 6 ao quadrado, esse 2 corta esse aqui. Corta a raiz. Então vai dar 6. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Então 6 é maior, 25 sobre 4, 6,25. Será que 6 é maior do que 6,25? Não, não é. Então a outra relação que nós tínhamos era essa. Era levar cada número ao quadrado para observar a relação. Vou passar aqui rapidinho. Vou apagar aqui. Põe na telinha. Então, a primeira afirmação está falsa. Aí você vai nas alternativas e você já pode cortar a letra A, se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem certas. Você já pode cortar a letra C, se somente as alternativas 1 e 2 estiverem corretas. E nós sabemos que a alternativa 1 está errada. E já podemos cortar a letra D. Então, pessoal, se você observar a relação, a letra B e E, a diferença é que na letra B, ele diz se somente a afirmativa 2 estiver correta. A letra E, se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. Ou seja, eu não preciso observar, eu já tenho certeza que a 2 está correta, porque ela aparece nas duas alternativas que faltam. Quem vai definir a resposta é a alternativa 3. Se ela estiver correta, eu marco a letra E. Ou letra E. Se estiver errada, eu marco a letra B. Então vamos botar aqui. Então, 0,555 é um número racional? Sim, verdadeiro. Por quê? 0,555 é uma dízima periódica simples. E por ser uma dízima periódica, eu posso transformar em uma fração. E transformando em uma fração, eu posso dizer que tem um número racional. Põe na telinha. Agora ele colocou uma situação interessante. Todo número inteiro tem antecessor. O que é antecessor, Bruno? Que antecede. Então, antecessor que vem antes, sucessor que vem depois. Então, por exemplo, o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, ele vem de menos infinito para no zero e vai para mais infinito. Ou seja, ele é um conjunto que não tem fim. Por quê? Porque ele vem de infinito negativo até o infinito positivo. Então, se você observar aqui, todo número inteiro, ele vai ter um antecessor. Todo número. E essa relação nunca vai ter fim. Como você pode afirmar também que todo número inteiro possui um sucessor. Então sempre vai ter um número antes daquele. Lógico, porque o conjunto dos números inteiros, ele é infinito negativamente e infinito positivamente. Então nós teremos problema aí. Agora, se vocês me permitem um OBS, o que é que nós temos aí? E eu falei se fosse número natural, o item estaria errado. Por quê? Se o conjunto fornecido fosse os naturais, e olha a importância de você ter o domínio do conjunto, porque 3, quem é o antecessor de 3? 2. Quem é o antecessor de 2? 1. Quem é o antecessor de 1? 0. Quem é o antecessor de 0? Não tem. Porque os números naturais, eles começam do 0 para lá. Os inteiros não. Ele vem de infinito até o 0 e depois vai para o mais infinito. Então, o número inteiro, todo inteiro, ele possui antecessor.
Porém, se ele informasse os números naturais, isso não aconteceria. Põe na telinha. Só que ele informou o conjunto dos números inteiros, por isso que a afirmação realizada por ele está corretíssima. Tá certo? Então, antecessor é que vem antes, o número sucessor que vem depois. Põe na tela? Então, assinale, sem medo de errar, nós vamos marcar a alternativa de letra E ou letra E, se e somente as alternativas 2 e 3 estiverem corretas. Só uma dica especialzinha aí, essas questões sobre afirmação, gente, sempre que você tiver certeza de uma, você corta as alternativas. Põe na telinha? Porque, por exemplo, na pior das hipóteses aí, você tem o quê? 50% de chance de acertar. Porque você vai ficar na dúvida se é B ou se é E. Então você acaba tendo 50% de chance. Beleza aí? Tranquilos? Então, gente, chegamos àquele momentinho, o finalzinho do nosso segundo bloco. E aí você escolhe se você vai descansar ou você se empolga, que o próximo bloco está sensacional. São as questõezinhas de potência, de expressões. Então, o segundo bloco, o terceiro bloco, já vamos para o terceiro já, né? O terceiro bloco está sensacional. Então, eu sendo vocês, terminou, parou e nos vemos no terceiro bloco, iniciando a segunda questão.